Dr. João Lucas é o nosso cardiologista oficial do programa. Nós vamos falar sobre a alta incidência de problemas cardíacos em mulheres. Então veja só essa matéria. Bom, gente, a equipe do programa Plantando em 10 está aqui com o nosso cardiologista oficial, Dr. João Lucas. E nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos saber direitinho como que é, o que é o infarto, né? E saber também por que as mulheres hoje em dia também estão sofrendo muito com problemas cardíacos, que antigamente era mais um problema masculino. O Dr. João Lucas vai explicar para nós direitinho. Dr. João Lucas, seja bem-vindo a mais uma edição. Em primeiro lugar, fala para nós então, o que é um infarto? Porque às vezes tem pessoas que não conhecem, às vezes eu também não sei. O que realmente significa o infarto? Fala um pouquinho para nós. Olha, o infarto é quando uma parte, um pedaço do músculo cardíaco morre, né? O músculo cardíaco, então o coração é uma bomba. Para ele funcionar, ele precisa de energia, ele precisa de sangue. Ou seja, o próprio coração, na hora que ele ejeta o sangue volta para ele através de umas artérias, né? Umas artérias que chamam artérias coronárias. Então, o sangue entra pela artéria coronária e entra para dentro do músculo. Vai levar sangue, então, para o músculo poder funcionar. Nós temos 3 artérias coronárias principais. Acontece que alguns fatores de risco, por exemplo, a idade, o envelhecimento, né? O tabagismo, o diabetes, a pressão alta, o colesterol alto, a obesidade, o sedentarismo. Nós temos uma série de fatores de risco que, quando presentes, vão causar um desgaste, vão causar uma doença que chama aterosclerose, que é uma progressão de crescimento de gordura no interior dessas artérias. Esse crescimento, ele pode, em determinado momento da vida do indivíduo, juntar um coágulozinho de sangue por uma ruptura dessa placa, junta um coágulo de sangue e obstrui a chegada de sangue, então, para uma parte do coração. E isso é um infarto, é quando você tem uma ruptura, então, de uma placa de gordura, vai juntar um coágulo de sangue e uma parte do coração vai ficar sem receber sangue. Aí acontece o infarto. E aí é um infarto, ou seja, é a morte daquela parte do músculo cardíaco em decorrência da falta de suprimento de sangue, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Por que as mulheres, né, a relação da mulher com a cardiopatia? Por que as mulheres estão tendo maior número de infartos hoje? Hoje, por exemplo, está 50% homem e 50% mulher. Antigamente era bem menor o índice. Fala um pouquinho para nós. A própria idade do indivíduo, o indivíduo vai envelhecendo e a chance dele ter a aterosclerose, o acúmulo de gordura nas artérias, vai aumentando. É muito alto. Então, a gente costuma falar que no homem, a partir dos 55 anos, ele já começa a ficar propenso a esse tipo de evento. É claro que pode acontecer antes. Tem indivíduos que com 30 anos de idade, 20 anos de idade, têm um infarto. Mas, em geral, após os 55. E a mulher, em geral, após os 65 anos. Então, tem uma diferença de 10 anos. A mulher fica protegida, né, por um tempo. A manifestação desse evento é mais tardio na mulher. Por quê? Porque ela tem um fator protetor, que são os hormônios. Então, enquanto ela ainda está produzindo hormônio, acredita-se que os hormônios femininos sejam protetores. E aí, a partir do momento que ela para de produzir esses hormônios na menopausa, alguns anos mais tarde, então ela vai começar a desenvolver a doença porque ela já não está mais protegida. O hormônio protege no sentido de não formar a placa de gordura, é isso? Exatamente. Então, o hormônio, aquele hormônio que é produzido pela própria mulher, ele é protetor. E por isso que a mulher tem essa diferença de idade, ela manifesta a doença mais tardia. Então, geralmente, cerca de 10, 15 anos depois que ela parou de produzir os hormônios, é que as doenças começam a aparecer. Então, para prevenir esse problema, é cuidar do fator de qualidade de vida, né, doutor? Isso. Então, a mulher tem que aproveitar que ela já tem um fator protetor, que são os hormônios, e ela tem que aliar a esse fator protetor todo aquele restante que a gente sabe, né? Quer dizer, se ela tiver alteração de glicose no sangue, ela precisa corrigir. Se ela tiver uma alteração do colesterol, ela tem que buscar tratamento para diminuir a taxa de colesterol. Ela tem que abandonar o hábito do tabagismo. Ela pode beber?
mas tem que beber com moderação, ela deve evitar o exagero na bebida alcoólica e, principalmente, ela tem que manter um programa de atividade física de, no mínimo, 3 vezes por semana e, de preferência, uma atividade física aeróbica, aquela atividade que ela vai transpirar, que ela vai gastar energia. A bicicleta, a natação, a academia, né, o spinning. Então, todas essas são atividades muito protetoras. Além do que, tem que primar por uma dieta realmente balanceada, evitando os exageros aí de frituras, carnes muito gordurosas, né? Carboidratos em geral, embutidos, enlatados. Então tem que abusar mesmo das frutas, dos legumes, dos cereais e evitar tudo aquilo que a gente sabe que faz tão mal ao coração.